Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o nosso auditório e queria agradecer a oportunidade que nos deram para debater, no fundo, os desafios relativamente às pessoas, às organizações e aos profissionais. Agradeço na pessoa do Sr. Professor Pereira Alves e da Professora Ana Escoval. Cumprimento os colegas de mesa, que já passarei a apresentar. E, antes de mais, queria apenas introduzir este tema com uma pequena análise que fiz da realidade espanhola e portuguesa, contextualizada no contexto europeu, com 3 indicadores apenas. O primeiro, o que tem sido a realidade dos novos casos nestes 2 países no contexto europeu, e dessa maneira o que analisamos e concluímos, no fundo, é que no indicador novos casos por 100 mil habitantes, a Espanha entre junho e setembro teve indicadores residuais de infecção. A partir de agosto passou a ser novamente, como tinha sido na primeira fase, um dos países com mais infecção na União Europeia, e viveu durante algum tempo em situação de planalto, que manteve em agosto e setembro até outubro, para, a partir da primeira semana de novembro, reduzir drasticamente a infecção. Ao invés de Portugal, durante esse período, manteve também níveis residuais de infecção, este panorama começou a aumentar em setembro, aumentou novamente em outubro, para níveis que consideramos, apesar de tudo, metade do que estava a acontecer em Espanha. Eis que em novembro a realidade se inverte, ou seja, temos em novembro uma redução drástica em Espanha da infecção, para cerca de 20 casos por 100 mil habitantes, e temos em Portugal, nesta altura, cerca de 60 casos por 100 mil habitantes. Estou a falar só de novos casos. Relativamente a óbitos, em Espanha, até entre maio e setembro, registrou cerca de 700 óbitos por milhão de habitantes, chegou em outubro quase a 1000 óbitos por milhão de habitantes. Portugal registrou durante este período bem menos, cerca de 200 óbitos por milhão de habitantes, registrando atualmente cerca de dobro, ou seja, cerca de 400 óbitos por milhão de habitantes. Mesmo assim, cerca de metade do que registra a Espanha atualmente. Relativamente à letalidade, até julho a Espanha registrou o triplo dos casos, tendo chegado a 12%. O dobro entre agosto e novembro, chega a novembro com cerca de 4%. Portugal atualmente registra cerca de 2%, portanto também aqui metade na taxa de letalidade. Bom, o nosso tema gira à volta dos desafios relativamente às pessoas, às organizações e aos profissionais, e tenho apenas aqui alguns tópicos que provavelmente e de forma cruzada irão ser objeto de debate e de conversa dos nossos convidados. Eu, em primeiro lugar, apresentaria o Dr. Alexandre. Bom dia, já estou na reunião. Muito bem. Apresentaria o Dr. Alexandre Lourenço, que é o presidente da nossa Associação de Administradores Hospitalares, bom, e que tem tido um trabalho de acompanhamento, de partilha de conhecimento, não só sobre a realidade portuguesa, mas outras realidades, nomeadamente espanhola, e que tem permitido, no fundo, aos sócios e não sócios, eventos extraordinariamente enriquecedores numa altura tão crítica de conhecimento para acompanharmos mais de perto o que se tem passado.
Portanto, eu passava-lhe a palavra para depois, então, das apresentações totais, abrirmos um debate. Dr. Alexandre Lourenço, faça o favor. Muito obrigado, Daniel Ferro. É um prazer de estar numa mesa também moderada por um colega tão ilustre e que honra a todos os administradores hospitalares. E também queria cumprimentar naturalmente a Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar por esta iniciativa, mais uma iniciativa que nos permite trocar ideias e responder a estes novos desafios. Eu vou fazer uma apresentação um pouco breve também do papel que a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares tem feito durante este período, sabendo que nós temos aqui pelo menos 4 grandes consequências sobre o setor da saúde. Uma delas, naturalmente, sobre os efeitos do sistema de saúde, em que existiu e continua a existir esta necessidade de desenvolvimento da resposta à Covid-19, que ela teve impactos grandes na nossa atividade eletiva, que decorre também uma aposta na telesaúde e depois também aqui uma grande limitação sobre os nossos recursos humanos. Por outro lado, há aqui outro efeito sobre a saúde mental da população, mas também é importante ter algum conhecimento sobre isso, sobre os nossos profissionais de saúde que importa gerir. E depois temos aqui 2 grandes efeitos que influenciam o nosso sistema, que é sobre a economia, em que, evidentemente, todos os instrumentos que temos utilizados no controle da pandemia vão ter um efeito económico-social, nomeadamente no crescimento do desemprego, no empobrecimento das famílias e, consequentemente, um alimentar deste círculo vicioso que é a pobreza e a doença, aumentando a médio e longo prazo a pressão sobre o sistema de saúde. E depois também, naturalmente, esta redução ou este efeito sobre a economia vai ter consequências, evidentemente, na nossa capacidade de angariação de receita para financiar o sistema de saúde. E, evidentemente, e que todos também reconhecemos estes efeitos sobre a nossa organização social, o distanciamento físico, a redução da concentração de indivíduos. Aliás, este tipo de congresso é um exemplo disso, em que optamos por outros modelos de interfaces em detrimento do modelo presencial. Qual é que foi o papel da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares durante este tempo, nesta resposta também a esta matéria dos recursos humanos e da forma como encaramos esta crise? Primeiro que tudo, nós a 12 de março decidimos que os serviços da Associação passassem a trabalhar através destes novos modelos remotos, portanto, encerramos praticamente a nossa sede e os colaboradores passaram a trabalhar, como digo, a 12 de março, a partir de casa, em regime de teletrabalho. Já tivemos uma antecipação do que viria a acontecer e depois, mais tarde, acabámos também por distribuir máscaras por todos os nossos associados, também entrando neste modelo de favorecimento da utilização de máscara. Um pouco antes, aliás, já existir essa necessidade de utilização universal, mas utilizarmos estas máscaras comunitárias e fizemos isso também da promoção da utilização de máscaras junto dos nossos sócios. Mas, primeiro que tudo, o que nós fizemos foi ouvir os nossos associados para depois pensarmos em estratégias a desenvolver durante este período. E podemos dividir as nossas ações essencialmente em 4 grandes áreas. Uma, apoiar a operação e o planeamento das organizações de saúde. Outra, criação e partilha de conhecimento. E outro grande grupo na formação e na importância da formação dos profissionais que exercem funções de gestão, mas também dos profissionais de saúde de uma forma genérica. E depois outro grande grupo de medidas que foi promover o mérito e reconhecer os profissionais que se destaquem neste grande desafio que é da Covid-19. Na área de apoiar a operação e o planeamento, um dos pontos que iniciámos logo a desenvolver foi uma ferramenta que acabou por ser adotada pela Organização Mundial de Saúde. Aliás, disponibilizámos esta ferramenta de planeamento ao Ministério da Saúde a 30 de março. Esta ferramenta, como disse, já está a ser utilizada em vários países a nível mundial
e ficou disponível a partir de 30 de março ao Ministério da Saúde português, que é uma ferramenta que permite planear não só os recursos de camas, mas também os recursos humanos que são necessários para operar quer camas, quer rastreio de contactos e quer apoio domiciliário a doentes. Esta ferramenta, como disse, é de acesso universal, pode ser acedida através do site e portal da Organização Mundial de Saúde. Nesta altura também, um pouco mais à frente, logo depois de março, lançámos também o que nós achávamos que era a importância de reorganização do sistema de saúde para fazer face à Covid-19, mas também a todas as outras patologias, e através de um artigo de opinião e depois difundido através de um conjunto de medidas, lançámos esta ideia da criação de um Serviço Nacional de Saúde Dual, organizado em função da resposta à Covid-19 e às outras patologias. A ferramenta que disponibilizámos ao Ministério da Saúde a partir de 30 de março, atualmente está a ser utilizada também numa parceria que temos com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, com o público e com a Glint, também de divulgação de projeções, atualmente a nível regional e nacional, de número de profissionais de saúde necessários para responder à Covid-19 e também em número evidentemente, de recursos físicos, de camas hospitalares, de cuidados intensivos e de enfermaria. Aliás, amanhã vamos publicar mais uma vez, pela terceira semana consecutiva, os dados previstos a 4 de dezembro. Estes resultados têm estado totalmente alinhados com o que tem estado a ocorrer, por isso vamos manter esta divulgação. Como digo, amanhã vamos apresentar os resultados e a previsão por região de saúde para 4 de dezembro e acreditamos que estas projeções apoiam a previsão e a antecipação do que ocorrerá na semana seguinte. Outro trabalho que fizemos foi em colaboração com a Comissão Europeia, também nesta área de apoio às organizações, foi de colocar um instrumento no Hospital de São João de inteligência artificial, de uma tomografia axial computadorizada com instrumentos de inteligência artificial para diagnóstico de Covid-19 através de ataque torácico. Também estamos a trabalhar com a Comissão Europeia e que acreditamos que a breve prazo vamos disponibilizar aos hospitais portugueses que já foram consultados em termos de peso da Covid-19, a dispensa de robôs para desinfecção de instalações, e estamos à expectativa que eles venham a ser disponibilizados aos hospitais portugueses nas próximas semanas. Também com a Samsung disponibilizámos e apoiámos a Samsung a disponibilização de tablets junto dos hospitais do SNS, logo no início da pandemia, quando achávamos que era muito importante a disponibilização destes equipamentos para comunicação com as famílias e, mais recentemente, e deixo esta nota, que lançámos esta Bolsa de Capital Humano para apoiar as organizações do Serviço Nacional de Saúde em termos de aposta nos recursos humanos e recomendo a consulta do site da APAT, é 15 de janeiro, para consultarem esta bolsa, que tem um valor bastante elevado para apoiar projetos nos hospitais de reforço dos recursos humanos e preparação dos recursos humanos em termos de aumento de competências. Outra área que trabalhámos foi a criação e partilha de conhecimento. Começámos, aliás, logo em março com um conjunto, como veem aqui, de webinars em parceria com o hospital mais afetado nesta altura, que era o Hospital de São João, e desenvolvemos um conjunto de webinars que, na altura, tivemos assistências em termos de webinars na ordem dos 600, 700 participantes, em direto, o que foi claramente para nós também um marco muito importante e desta necessidade de partilha de informação entre os hospitais e logo nesta altura, como vos digo, tivemos uma aceitação muito grande das organizações. Ainda faltam aqui 2 webinars neste slide, um na área da enfermagem e outra área na organização geral dos cuidados de saúde para a Covid-19, aliás, antes de 20 de março, e que estes webinars acabaram por ficar todos disponíveis e estão disponíveis no portal de Gestão em Saúde da APA no YouTube. Nós chegámos a ter, depois destes webinars iniciais, vários webinars em conjunto com colegas brasileiros, em conjunto com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, em conjunto com várias organizações, e chegámos a dezenas de milhares de
visualizações e de participantes nestes webinars. Estamos a falar de centenas de horas de webinars de conhecimento e que continuam disponíveis no nosso portal de gestão em saúde, no YouTube, e que nos permitiram não só atingir o nosso público-alvo, que evidentemente os profissionais que exercem funções de gestão nos hospitais, principalmente os administradores hospitalares, mas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, mas também colegas no Brasil, colegas nos países africanos, que para nós foi muito importante, e aliás também com o Joaquim, que vai participar aqui connosco hoje da CEDISA, também até um conjunto de webinars de partilha também com a CEDISA. Portanto, um conjunto de formação muito importante para colaborarmos nesta partilha de conhecimento entre profissionais de saúde. Também desenvolvemos um conjunto de estudos, em paralelo com o barómetro dos internamentos sociais que fazemos anualmente. Desenvolvemos também um barómetro só para a Covid-19, em que detectámos que cerca de 1/5 dos doentes internados por Covid mantinham-se internados sem razão clínica, e acreditamos também que este tipo de estudos influenciou atualmente, aliás, as tomadas de medidas concretas para desimpedir os hospitais de doentes que não necessitariam destes cuidados, e hoje em dia a situação nos hospitais portugueses, acreditamos, estarem muito melhores em termos de estes internamentos inapropriados nas instituições de saúde, e este foi um estudo logo feito em maio de 2020. Outro estudo que fizemos também foi em conjunto com os nossos colegas espanhóis, foi de perceber a visão dos gestores da saúde em Portugal, também em comparação com os colegas espanhóis. Este estudo também foi muito importante e demonstrou que a visão dos gestores portugueses foi de uma melhor preparação para a segunda vaga do que tinha ocorrido na primeira vaga, evidentemente, e também foi um estudo muito importante que apresentámos a 20 de outubro deste ano e que decorreu de entrevistas realizadas a presidentes do Conselho de Administração dos hospitais do SNS. Outro estudo que fizemos e que também divulgámos foi sobre a acessibilidade e dispensa de proximidade a um medicamento hospitalar, um estudo particularmente sobre as medidas excepcionais que foram implementadas durante a primeira vaga em termos de dispensa de medicamento em proximidade, e este estudo, que foi feito essencialmente com o público-alvo respondentes de doentes, permitiu-nos perceber a mais-valia de termos esta dispensa em proximidade e de chegarmos a uma conclusão que é importante estabilizar este tipo de modelos de dispensa de medicamento em proximidade. Outros estudos que realizámos e de uma preocupação que demos nota a partir de abril era da necessidade de resposta aos doentes não Covid, e em conjunto com a Ordem dos Médicos lançámos também este estudo Não Mascar a Sua Saúde, em que logo no início de setembro apresentámos o impacto da suspensão da atividade para doentes não Covid e demos nota do impacto nos cuidados de saúde primários. Aqui um dado que temos de 7 milhões de contactos presenciais que ficaram por fazer até 31 de julho, mas também de 1 milhão de consultas presenciais, de 1 milhão de consultas médicas nos hospitais e de mais de 100 mil cirurgias também nos hospitais até 31 de julho, e acreditamos também que isto depois teve impacto na reavaliação desta situação em termos de, e que não está resolvida de todo, que é dos doentes não Covid, e da importância de darmos atenção a esta problemática. Para além de lançarmos estes dados, lançámos uma campanha para a opinião pública, que é esta: não mascar a sua saúde, apelando aos doentes para não adiar a ida ao seu médico, ao seu profissional de saúde, e para não terem receio de ir aos hospitais do SNS, aos centros de saúde do SNS, para quando necessitem de cuidados, até porque um dos resultados deste estudo, e que tivemos nota, foi de uma redução do acesso às urgências hospitalares, principalmente nas áreas de maior emergência, das cores vermelha, laranja e amarela, e achámos por bem desenvolver esta campanha muito importante em termos de sensibilização da população para não adiar a ida às urgências e de contactar os profissionais de saúde de uma forma regular. Outra área que desenvolvemos foi a da formação. A nossa academia, a APA, era presencial e focada no presencial. Cedo transformámos esta academia APA numa área digital. Apresentámos logo um conjunto de programas de gestão da mudança, e tendo consciência da incerteza que tínhamos, desenvolvemos logo este programa Business as Unusual,
que é um programa totalmente online com 3 cursos, um mudança agora e sempre, outro curso equipas da crise ao pós-crise e outro programa novos problemas, novos talentos. É um programa que ainda continua disponível em formato digital, totalmente gratuito e universalmente acessível, e convido-vos a frequentar estes cursos que realmente apoiam as equipas e quem gera recursos humanos no setor da saúde a encarar estas novas realidades em termos de incerteza. Para além disso, em conjunto com a SPMS e a Novartis, lançámos um programa de aceleração tecnológica na saúde, também com 6 cursos na área da telesaúde. Curso 1, Conceitos Fundamentais de Telesaúde. Curso 2, Como envolver os profissionais, os utentes e a comunidade. Curso 3, Como planear e implementar a teleconsulta. Curso 4, Como planear e implementar a telemonitorização. Curso 5, Como planear e implementar a telereabilitação e promover a integração de cuidados. E curso 6, Inovação e novas oportunidades. Mais uma vez, este programa de cursos foi lançado esta semana e convido-vos também e às vossas equipas a utilizarem estes cursos em termos de formação para a promoção da telesaúde nas organizações do Serviço Nacional de Saúde. Outro curso que lançámos e que mantemos a importância, que é da certificação Lean Six Sigma, e lançámos também um curso para gestores de cuidados da saúde, de formação em Lean Six Sigma, acreditando também que apoiaria o desenvolvimento e da importância até do Lean Six Sigma, deste tipo de estratégias, na reorganização das organizações de saúde. E aqui estamos a falar mais de uma cinquentena de profissionais que participaram neste curso. Também a nossa Academia APA foi muito focada, foram 5 dias intensos, das 9 da manhã às 18 da tarde, de um programa intenso, essencialmente a discutir, inovar e liderar na incerteza, portanto, muito focado nesta área da gestão de recursos humanos, com um programa muito extenso, na parte da manhã com 5 workshops permanentes de apoio a equipas e de contacto direto a equipas, tudo em formato digital, e na parte da tarde conferências dedicadas. Devo dar nota e agradecer publicamente a presidência desta Conferência de Valor, foi da nossa colega Paula Sousa, que foi de uma excepcionalidade e que demonstra todo o seu percurso profissional e a qualidade e a honra que nos dá em ser associada e nossa colega administradora hospitalar. Outro âmbito que trabalhámos foi no mérito e reconhecimento dos profissionais de saúde. A revista Gestão Hospitalar focou-se essencialmente no reconhecimento do trabalho excepcional do Serviço Nacional de Saúde e dos seus profissionais. A primeira revista que lançámos imediatamente no segundo trimestre foi Obrigado. A segunda revista foi a utilização também Confiança no Presente e Esperança no Futuro, dando também foco e total foco aos profissionais de saúde e às associações profissionais. Em dar nota, a nossa revista foi praticamente dedicada a ouvir profissionais de saúde e as várias profissões em termos de resposta à pandemia e da importância de todas as profissões nesta resposta. Para além disso, os nossos prémios regulares, o Healthcare Excellence, que geralmente era geral, decidimos focá-lo na resposta à Covid-19 e reparem que mesmo este prémio veio premiar não uma resposta hospitalar, mas uma resposta que tem impacto na resposta hospitalar, que foi premiar o trabalho realizado por um agrupamento de centros de saúde com um projeto de atuação preventiva em lares, em estabelecimentos residenciais para idosos, e sabemos que este programa, por exemplo, do Douro Sul, teve um impacto e continua a ter um impacto de este tipo de intervenções nos lares, tem um impacto enorme na capacidade posterior de resposta dos hospitais e evitar que os hospitais sejam sobrecarregados com esta tipologia de doentes, e foi a entidade que recebeu o primeiro prémio, e depois naturalmente tivemos outras menções honrosas também e de prémios muito importantes. Tivemos mais de 50 candidaturas, só 8 candidaturas a que chegaram à fase final, e destas foi esta a entidade premiada, e devo agradecer a todos os profissionais que apresentaram candidaturas também a este prémio, porque todas as candidaturas eram excepcionais. Também apoiámos
Outras iniciativas em termos de prémios para resposta à Covid, o prémio a investir em saúde da IANSA e do Jornal de Negócios, em que a APA dá o apoio institucional, e também o prémio Saúde Sustentável, em que a APA também dá apoio institucional. Para fechar, e creio que já vou um pouco longo nesta apresentação e tentei ser o mais rápido possível, era dar nota deste compromisso da APA com os recursos humanos da saúde, particularmente com a formação contínua dos administradores hospitalares, mas também sabendo que as instituições do SNS precisam de apoio, e é por isso mesmo que lançámos esta Bolsa Capital Humano em Saúde, em que o nosso objetivo é desenvolver competências no SNS e a convidar todo o auditório, todos os colegas que estão a assistir a esta conferência a apresentarem candidaturas até 15 de janeiro, e podem obter mais informação no nosso site até 15 de janeiro. Portanto, muito obrigado a todos. A APA continua aqui a desenvolver atividades que apoiem as instituições, os profissionais de saúde e os administradores hospitalares a prestarem melhores serviços no âmbito do sistema de saúde português. Muito obrigado. Muito obrigado, António Lourenço. De facto, é impressionante o trabalho desenvolvido pela APA durante este período e a diversidade de iniciativas que tem levado a cabo. Antes de mais, passava a palavra à doutora Ana Prates, apresentando. A doutora Ana Prates é gestora de recursos humanos das unidades de saúde do Grupo CUF. Naturalmente, como é que as realidades, ou estas realidades, têm sido vistas por parte das unidades de saúde privadas, e é uma visão e uma versão que vamos ouvir. Ok. Bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir e a ver, que esteja tudo a correr bem. Bom dia a todos os participantes e a organização. Um agradecimento muito especial à equipa de apoio ao Congresso, que de facto tem sido uma preciosa ajuda e um trabalho muito organizado que nos ajudou neste tema. A experiência que eu trago, e obrigada pelo convite também dirigido à CUF, eu estou aqui em nome da CUF, a experiência, tudo o que eu vou partilhar convosco tem a ver com a minha vivência da CUF, e penso que é capaz de ser uma visão um pouco diferente, mas achei muito interessante a apresentação anterior, porque já percebi que há aqui muitos pontos de contacto e preocupações muito similares, apesar do foco e da nossa atividade ser um pouco diferente. Eu apresentei que eu perco-me um bocadinho a falar, e como tenho o desafio dos 15 minutos, fiz uma pequena apresentação. Vou tentar partilhar, digam-me por favor se conseguem ver a partilha. Estão a ver? Estamos a ver, sim. Ok. Eu começo por referir aqui um pouco a nossa primeira sensibilidade que nós tivemos nesta fase, sobretudo do Covid, com o próprio título, que vai estar ao longo da apresentação muito presente, que tem a ver com o nosso propósito e com os nossos valores, que no fundo foi o que alicerçou a nossa gestão da crise e que alicerça a gestão corrente todos os dias e da nossa estratégia, e penso que fez toda a diferença termos esta visão. Como a experiência tem a ver com a CUF, também achei importante partilhar muito brevemente o que é o grupo hoje, de alguns indicadores mais fundamentais para ficarem com uma ideia mais clara sobre o que é o grupo, e dividir depois a apresentação basicamente em 3 momentos. À semelhança daquilo que foi feito anteriormente pelo apresentador anterior, o que é que foi como é que nós vivemos na CUF este tema da crise do Covid, da pandemia, e que no fundo denominámos aqui como imprevisibilidade, a gestão de uma imprevisibilidade. Depois, a partir daqui, partilhar convosco os desafios e oportunidades que já tínhamos antes da pandemia e que alguns foram transformados com maior evidência nos dias pós-pandemia e agora nesta fase, bem como extrapolar para a gestão de recursos humanos todo este aprendizado, digamos assim, que tivemos nestes últimos meses.
Falando da CUF e partilhando aqui a fotografia do nosso último hospital, o Hospital CUF Tejo, que abriu este mês, no meio da pandemia, e que eu penso que é logo a primeira, foi um grande desafio no meio deste contexto atual tão desafiante, garantirmos a abertura de um hospital com esta dimensão. De facto, isso acaba por significar muito envolvimento das nossas pessoas e que não é alheio certamente à nossa visão e à nossa missão. De facto, nós temos todos os dias e sabemos quão desgastante trabalhar na atividade da saúde e quão gratificante é, mas também bastante desafiante. Portanto, é muito importante que nós saibamos a cada dia trazer a visão e a missão e fazer o walk the talk daquilo que são os nossos valores, com o respeito pelas pessoas, pelos colaboradores, pelos nossos pacientes, a integridade, a competência, a preocupação com o desenvolvimento humano e também o tema da inovação, são valores que nós prezamos muito e que todos os dias tentamos dar corpo e, de facto, evidência no nosso dia-a-dia desses valores e que regem muito a nossa organização. A CUF, como sabem, é um líder na área do setor privado em Portugal, com concorrência de uma qualidade extrema e muito desafiante, que eu acho que só veio beneficiar o setor privado da saúde, mas de facto aqui fazemos questão de salientar, somos o player mais antigo nesta atividade, temos mais de 75 anos de experiência e isto deve-se ao facto de termos inaugurado em 1945 o Hospital CUF Infante Santo, está este ano a ser transformado no CUF Tejo e que irá encerrar o seu local físico, digamos assim, que hoje muitos de nós, sobretudo lisboetas, conhecemos. No início do ano, da década de 2000, houve aqui uma decisão de mudança de estratégia da CUF para investir muito na parte do setor da saúde privada, e há um marco para nós, e que eu penso que é um marco também na história da privada da saúde em Portugal, que tem a ver com a inauguração do Hospital CUF Descobertas. Este hospital veio ser uma pedrada no charco relativamente à saúde privada, porque veio defender um modelo diferente daquilo que tínhamos até aí e que passa muito um projeto clínico diferenciador com equipas dedicadas de corpo e alma ao hospital e não apenas só a médicos e profissionais que vinham a desenvolver a sua atividade privada, mas que mantinham a sua atividade no público. Portanto, há para as bandeiras deste hospital uma nova visão sobre aquilo que pode ser o contributo do privado para o sistema de saúde em Portugal. Depois houve todo um crescimento orgânico nesta fase, que foi também muito desafiante, porque se bem se recordam, apanhámos aqui os anos da Troika e que tínhamos investimento em edifícios, em infraestruturas na área da saúde, e saliento aqui a nossa entrada no Porto, onde éramos muito pouco conhecidos, hoje já somos uma referência da saúde também na Zona Norte, mas não éramos, portanto foi todo um caminho que fizemos, e ao longo deste tempo tivemos também o privilégio que muito ganhámos em termos da experiência, de conhecimento e de maturidade dos nossos profissionais, em estar presentes em 3 parcerias público-privadas, que todos conhecem os nomes, o Amadora Sintra, o Hospital de Braga e ainda o Hospital de Vila Franca de Xira. Portanto, temos tido a oportunidade de contribuir de alguma forma nesse espaço também das parcerias público-privadas. Em termos de números, nós estamos perto dos 7.000 colaboradores, essencialmente 80% são mulheres, portanto é uma equipe essencialmente feminina e que também é um desafio por si, porque possivelmente muitos dos hospitais em Portugal terão o mesmo tema, mas é um desafio na gestão das equipas, porque graças a Deus por um bom motivo as nossas mulheres têm uma ausência grande por motivos relacionados com a maternidade, o dobro daquilo que estaríamos se não tivéssemos com este tipo de perfil. Também ganhamos com isso, porque temos uma maternidade em Lisboa e outra no Porto, mas de facto é um desafio também. É uma população essencialmente jovem, a nossa idade média são 38 anos, e de facto estão distribuídos por cerca de 19 unidades de saúde, onde contamos com a presença de 3 hospitais de maior dimensão, e quando falo em maior dimensão estou a falar do privado, obviamente, e com outras unidades hospitalares e clínicas de proximidade.
A atividade é bastante relevante e tem tido um crescimento bastante acentuado nos últimos anos. Diria que nós, em 2019, tivemos cerca de 71 bebés a nascer nas nossas unidades por semana. Portanto, é de facto muito interessante ver esta atividade. E isto tem sido um tema que temos olhado bastante com pormenor, o tema dos diagnósticos oncológicos que fazemos, cerca de 11 por dia, 11 diagnósticos, e que, de facto, aqui a pandemia trouxe-nos aqui um decréscimo, e certamente com impacto futuro muito pouco positivo para os doentes, e é um tema que nos preocupa em termos de gestão atual. Passando para o nosso segundo tema, de facto, a gestão da imprevisibilidade, apesar do Bill Gates, e quem tiver a oportunidade de ver o vídeo que o Bill Gates tem 4 ou 5 anos antes da pandemia do Covid, sobre o Covid, é um pouco assustador, porque ele partilhou connosco esta visão do que está a acontecer. Portanto, esta imprevisibilidade não é assim tão imprevisível, mas apanhou-nos a todos, digamos assim, desprevenidos. E a nossa reação, nós situamos isto, se quiserem, em 3 momentos cruciais da nossa atividade. Até janeiro, fevereiro, nós de facto tínhamos o nosso business as usual, com a nossa estratégia, o nosso orçamento, o nosso crescimento habitual, que estava a correr bem. De facto, em fevereiro, início de março, dá-se esta situação, e que tivemos aqui um primeiro momento em que aquilo que sentimos ou que estivemos muito focados foi proteção, segurança e a percepção que a agilidade das decisões e a comunicação fariam toda a diferença da forma como iríamos estar perto das nossas equipas no terreno. Uma segunda fase que tem a ver com a retoma mais da atividade, e esta agora que estamos a viver neste momento, mais intensa, como todos sabem, e que voltam a estar em cima da mesa o tema da segurança e da proteção, mas agora com uma maior confiança e um maior conhecimento do que aquilo que tivemos na primeira fase. E há aqui, quer na segunda, quer na terceira fase, há aqui uma grande preocupação de não esquecer também aquilo que são os nossos doentes não Covid e, portanto, garantir a proteção dos nossos clientes e olhar para isto de forma integrada tem sido um desafio, mas também olhar para o futuro. Eu acho que nestas fases de crise intensa e quando passamos as primeiras fases mais agudas, digamos assim, podermos olhar para o futuro também nos dá uma resiliência e uma energia que é importante para gerir o dia-a-dia. Fazendo aqui um zoom muito rápido relativamente a esta primeira fase, aquilo que nós fizemos foi a constituição, isto foi tudo em tempo recorde, constituímos aqui um gabinete de crise com a presença da Comissão Executiva neste gabinete, com uma equipa multidisciplinar, onde estava um fórum diversificado e que funcionavam 24 horas por dia, em que foi crítico para este gabinete ouvir todos estes parceiros, uns porque tinham conhecimento da área de qualidade e das infecções, enfim, temas de segurança, outros da parte clínica, outros da parte da comunicação, outros da parte de recursos humanos, e ouvir, tomar decisão e concretizar de forma muito ágil. Um segundo polo que foi crítico também foi, nós, à semelhança daquilo que foi dito anteriormente na apresentação, tivemos necessidade de colocar os nossos serviços partilhados, digamos assim, pessoas que não estão propriamente a desenvolver a parte assistencial, mas que colocámos em casa num espaço muito rápido, em teletrabalho, e portanto era importante comunicar não só com as unidades, mas também com estas pessoas que estavam em casa. Criámos na nossa intranet uma página só relacionada com o Covid, um boletim informativo semanal, onde fazíamos a síntese de tudo o que se estava a passar, de todas as reestruturações, reuniões permanentes em cascata, a partir do gabinete de crise até chegar às nossas equipas, comunicações e de reconhecimento, que aqui também já foi referido, comunicações da Comissão Executiva com bastante frequência e vídeos informativos também relativamente à situação, que ajudou muito a um sentimento que nós depois aferimos, de sentimento de pertença, de coesão e de proximidade por parte da gestão relativamente às equipas.
O foco da decisão foi muito, e penso que foi geral no nosso país, o tema da proteção e da segurança dos profissionais. E também muito a disponibilidade, queríamos estar muito com o nosso país, não é? Também a contribuir de forma bastante solidária nesta disponibilidade para apoiar naquilo que fosse preciso. Eu realçava apenas aqui alguns exemplos que me parecem claramente evidentes do tal propósito e da tal cultura e dos nossos valores, que teve a ver com um programa de proteção financeira nesta fase a colaboradores, mesmo a prestadores de serviço, que muitas vezes recebem à hora ou recebem por ato clínico. Tivemos este cuidado, uma linha de apoio para diversos temas, procedimentos e medidas de segurança, a criação óbvia de circuitos diferenciados para doentes Covid e não Covid, que garantissem a segurança de colaboradores e doentes. E à semelhança também daquilo que já foi referido aqui, tutoriais, muito investimento em webinars, tutoriais formativos sobre o Covid, uns mais técnicos, digamos assim, muito orientados para os nossos profissionais, outros mais para profissionais não da área assistencial ou clínica, mas de proteção, com um contributo importante para a segurança das nossas unidades, e tivemos inclusive que preparar e reestruturar a nossa rede. Queríamos ter 2 hospitais e ainda temos, o Porto e hoje a Infante Santo, que estão preparados para receber doentes Covid, e também alguma solidariedade que houve nesta fase com o próprio Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que isto também só foi possível muito pelo envolvimento das pessoas e por esta capacidade que todos nós sentimos, que nós portugueses estamos sempre, em momentos de muita crise, estamos sempre muito unidos e muito disponíveis para tudo isto, mas também com esta tal cultura e estes valores que sentimos que fazem toda a diferença na nossa organização. Numa segunda fase, o foco é muito, ok, nós vamos percebemos logo, e que infelizmente viemos a confirmar da forma como todos sabemos que vamos ter que conviver com o Covid. E se temos que conviver com o Covid, temos que nos preparar para tratar de todos. Os que precisam de ser tratados porque têm Covid e aqueles que, não tendo Covid, não estão a ser acompanhados como deve ser, e temos que os receber. Fizemos algumas campanhas, a comunicação aqui foi de facto importante. Tivemos a campanha Esperar pelo Inverno é um bom remédio, e dando a noção, a campanha foi muito venha tratar-se connosco, cuidar-se connosco, porque temos aqui um sistema de segurança e de proteção e que pode confiar em nós, teve muito a ver com esta temática. O tal retomo da atividade, porque nós tivemos 20 milhões, de facto, em termos de resultado, com o impacto grande que tivemos praticamente há algum tempo as nossas unidades, com um decréscimo brutal de atividade. E também acabámos tivemos numa primeira fase um gabinete de crise, agora temos um gabinete que no fundo está preocupado em ter aqui um projeto e um programa de relançamento, recuperação e reforço da nossa atividade, e uma agenda de aceleração. E se quiserem também colocamos aqui nesta fase, porque esta pandemia também nos trouxe para a evidência coisas que nós se calhar já sabíamos, mas não estávamos tão motivados, que tem a ver para a utilização do digital como um enable, digamos assim, para outro tipo de atividades e potenciar a nossa atividade e alargar também a nossa prestação de cuidados por essa via, e que temos isso na nossa agenda de superação. Portanto, aqui é de facto, vamos conviver com segurança e proteção com o Covid e vamos olhar para o futuro também e aprender com as lições que entretanto tivemos nesta fase. Quando olhamos para desafios e oportunidades, não são muito diferentes daqueles que se calhar nós falaríamos antes da pandemia, mas a pandemia veio acelerar e veio tornar mais claros alguns deles. Um tema que também foi muito falado aqui já, o tema desta complexidade do mundo em que vivemos, da incerteza, da complexidade, da ambiguidade, muito suportado naquilo que é também a evolução exponencial do conhecimento científico de diversas artes e de diversas áreas, e que tem um impacto brutal na medicina, faz criar aqui dois movimentos muito interessantes, que eu não diria que são antagónicos e que têm que falar um com o outro. Por um lado, a especialização cada vez mais acentuada, a diferenciação técnica dos nossos profissionais, mas por outro lado a importância que isso também tem para trabalharmos de forma mais multidisciplinar e que nos traz muitos desafios em termos de modelo de governo,
em termos de liderança, como é que vamos fazer isto? Estamos mais habituados a funcionar por especialidades e não tanto de forma multidisciplinar. E isso é um desafio para nós e que estamos já a tratar desse tema e a funcionar em algumas áreas, nomeadamente na oncologia, com o Instituto, com a Oncologia, estamos a funcionar desta forma. A tecnologia e inovação, eu abstenho de fazer mais considerações, todos nós estamos muito... Sim. Estamos quase a terminar. Ok, então eu passaria, se calhar, portanto, são temas que todos nós conhecemos e que nos trazem muitas interrogações, e a forma como nós lidamos com isto, para além dos pilares estratégicos da cultura e dos valores, temos muito o tema da liderança das equipas, que vai ser crucial pelo tema da comunicação, e esta preocupação sempre com o paciente. Relativamente aos temas da gestão de recursos humanos, aquilo que nós temos hoje é uma visão de identificar todos os temas que têm impacto no ciclo daquilo que é a gestão do talento. Desde identificarmos novas profissões, novas competências que precisamos para esta fase que estamos hoje, como é que atraímos, já agora a partir convosco muito rapidamente, nós avançámos com um Open Day para o recrutamento do CUFTEJ, tivemos mais de 1000 pessoas no mesmo dia a conhecer a nossa organização e é uma experiência que posso partilhar convosco que é muito interessante termos candidatos para as nossas organizações através do digital, que foi algo novo para nós. O tema do novo modelo de competências, programas de talento com médicos e enfermeiros que nos impliquem ouvir aquilo e ouvir os médicos e ouvir os enfermeiros e beber com eles soluções conjuntas, é um tema também que nos desafia no próprio modelo de governo e na forma como gerimos as nossas equipas. E há aqui um tema também que já foi aqui muito referido e que eu vou transformar mais aqui em evidência, que é o tema do desenvolvimento e da formação dos nossos profissionais. Nós temos a CUF Academic Center para isto, temos um protocolo com a Nova relativamente a este tema, abrimos agora o nosso centro de simulação na CUFTEJ e entendemos, de facto, o desenvolvimento dos profissionais, não o vemos como melhor qualificados para prestar cuidados, mas sim uma questão de ética para o nosso cliente, porque estando atualizados e formados, conseguem prestar cuidados que as pessoas precisam e que é fundamental também para a forma como queremos estar no mercado. Enfim, deixo-vos esta mensagem que não será totalmente inovadora, mas de facto combater o Covid é também acreditarmos que podemos nós construir o próprio futuro. Peço desculpa não sei quando, perdi-me nas horas, peço desculpa, entusiasmei-me com o tema. Obrigado, doutora Ana Prates. Apenas para avisar que o nosso terceiro convidado, Joaquim Esteves Lucas, não poderá apresentar a sua comunicação, mas de todo modo a sua apresentação vai estar disponível na página da APDH em destaque. Bom, no fundo nós estamos 2 minutos para além daquilo que seria a hora de conclusão desta mesa, apesar de tudo tivemos cerca de 25 minutos de dificuldade de início, eu não me poderia alongar muito, colocaria apenas uma ou duas questões aos nossos convidados, muitas outras provavelmente seria oportuno colocar, mas atendendo à hora tardia, não temos tempo para mais. Primeira questão colocada ao Dr. Alexandre, não vi ainda também aqui questões dos participantes, era como é que vai ser possível, no seu entender, termos, por um lado, necessidades acrescidas, quer de investimento, quer estruturalmente da despesa no Serviço Nacional de Saúde, e uma quebra de receita previsível nos próximos, eu diria, nos próximos anos. Portanto, não podemos ser tão otimistas e não se espera esta realidade. E, portanto, haverá, no fundo, a coragem política, no fundo, de continuar a apoiar a saúde em detrimento de outros setores ou teremos provavelmente também que recorrer
novas medidas de contenção, de restrição, de redução de despesa, para conseguirmos conciliar as duas questões. A segunda questão é apenas se, de facto, no seu entender, e a APA tem realmente sido um exemplo, se de facto o reconhecimento, para além de outras formas, eventualmente de apoio material dos nossos profissionais, pensa que se os nossos profissionais realmente vão ficar efetivamente reconhecidos, vão ficar efetivamente depois desta pandemia em condições de continuar o esforço acrescido que têm manifestado durante esta fase, ou se podemos naturalmente ter, enfim, momentos também complexos a seguir à pandemia, no que diz respeito à disponibilidade, à participação e ao envolvimento tão ativo e tão positivo que eles têm tido nesta fase. Muito obrigado pelas duas questões, são de elevada complexidade. Eu creio que mas são importantes de conseguirmos cada vez mais ter respostas para elas. Eu creio, e já até de forma escrita já dei nota disso, que o maior risco que nós temos para os próximos meses e anos é o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. Fruto, evidentemente, da constrição económica que vamos ser sujeitos. E esse risco existe. Eu creio que, onde setor, temos de estar cientes disso, mas também de tomar medidas para evitar que isso, e posições para que isso aconteça. Agora, esse desinvestimento está muito associado à segunda questão. Porque, reparem, e é importante também fazermos esta comparação até com outros países. Outros países, por exemplo, o exemplo francês é um caso bastante interessante, em que durante a fase de apaziguamento da Covid, o governo francês decidiu negociar com os sindicatos a alteração das carreiras e remunerações dos profissionais de saúde, de forma a prevenir, a reconhecer o trabalho que tinham tido na primeira vaga, mas também a prevenir ruído que possa existir a posteriori. O que nós vivemos em Portugal foi um pouco o inverso disto. Há uma decisão da Assembleia da República forçada de pagamento de incentivos a profissionais de primeira linha, que vai ser de extrema dificuldade de aplicação e que pode criar sentimentos, ou pelo menos estabelecer sentimentos de injustiça entre profissionais de saúde. Sendo que nós já tínhamos um percurso prévio de um conjunto de carreiras que estavam a ser negociadas sem que os pacotes remuneratórios fossem revistos. E com ruído enorme. Todos nos recordamos de várias greves e com greves de elevada intensidade que tínhamos vivido no período pré-Covid. Agora, todas estas situações, e face ao que vivemos nos últimos meses, vão ter uma tendência a agudizar-se. Quem trabalha hoje nos hospitais sabe que a disponibilidade dos profissionais de saúde que vivemos na primeira vaga não é a mesma para a segunda vaga. Quando vimos que o governo é obrigado a aplicar a suspensão de rescisões contratuais para responder à segunda vaga, dá nota do estado de alma que muitos profissionais estão a viver neste momento. E eu creio que, mais uma vez, as matérias de recursos humanos devem ser geridas de forma preventiva, não é reativa. E o que seria avisado era incitar, e compreende-se, a complexidade do momento que vivemos hoje. Mas nós temos que encontrar situações e que não passam só dentro da administração dos nossos hospitais. Vai bastante mais longe do que isso. É necessário estabelecer pontes com os representantes dos profissionais para que consigamos prevenir situações que vão aparecer certamente já no próximo ano de elevado ruído e complexidade e que depois dificilmente as administrações dos hospitais têm capacidade para gerir localmente. De uma forma genérica, espero ter respondido às questões. Respondo muito bem, muito bem. Também colocaria nesta altura uma questão à doutora Ana Prates, no fundo, que era
realmente a preocupação de incutir confiança e sentimento de pertença e de coesão das equipas realmente é meritório, é louvável. Entenderá o grupo que isso é, no fundo, uma prevenção também de dias difíceis para aquilo que nos espera depois da pandemia, onde certamente teremos provavelmente um contraciclo económico e das posses da nossa população, que também certamente se irá repercutir no negócio do vosso grupo e dos restantes grupos. Estão a ouviu bem? Posso repetir? O que me pareceu que me está a questionar relativamente é o pós-pandemia, relativamente a este tema da segurança. Eu acho que nós, quando focamos o tema que criámos um gabinete, de facto, que olha para o futuro e para ver como é que nós podemos resolver estes temas que o Covid nos trouxe, e também nos trouxe problemas de alguma sustentabilidade com a quebra da atividade, que depois recuperamos, e que temos aqui, de facto, um apoio grande dos nossos profissionais para isso. Temos temas de gestão corrente, não é? Nós temos uma grande mobilidade de profissionais, temos um grande tema de rotação relativamente a profissionais que saem também para o SNS e também para o privado, e também o contrário, mas de qualquer forma, aquilo que tem sido a preocupação e que temos conseguido, e que temos que ter atividade também, temos que ter criatividade para nós conseguirmos dar a volta a este tema e sermos sustentáveis no futuro e garantir, porque a missão de qualquer empresa não tem só a ver com a CUF, sobretudo a nossa responsabilidade a nível social é garantir a empregabilidade das nossas pessoas. Portanto, já estamos a trabalhar em áreas como projetos relacionados com a hospitalização domiciliária, que avançou já nesta segunda fase, digamos assim, e que tem tido um grande ênfase, os cuidados domiciliários, a hospitalização domiciliária, o tema da telemedicina, colocada de uma forma diferente, se quiser, está a ser pensada e já avançou também, deu já os seus primeiros passos. Nós também, e que não é só um tema da CUF, não é? É um tema do sistema de saúde em Portugal, como é que nós nos revitalizamos, como é que nós também arranjamos forma de estarmos de uma forma coerente e garantindo a empregabilidade das nossas pessoas. E aqui temos conseguido, temos tido aqui uma grande parcimónia na gestão, foi um projeto que eu não partilhei aqui, mas que tem estado desde o início connosco, que é a otimização também daquilo que são os nossos custos, e estamos a fazê-lo com os profissionais. Tentámos diminuir todas as gorduras que não necessitamos, e nós não tivemos necessidade ou optámos por não colocar pessoas em layoff, mantivemos as pessoas em prevenção em casa quando não precisámos delas, continuamos com muita gente em teletrabalho, mas na saúde obviamente não é assim, e temos tido também a felicidade de termos uma liderança que nos tem ajudado muito neste tema, e um projeto e um foco naquilo que é o tal criar o futuro, que nos ajude também a combater este tema que está a referir. Não sei, do ponto de vista social, é uma incógnita, há tendências diferentes, não sabemos o que é que vem aí com as consequências, não tanto a nível da saúde, mas a nível, como fala, da pobreza, e como é que isto pode afetar, nomeadamente, o setor privado por via dos seguros. Como sabem, os seguros de saúde são muito para onde vêm os nossos clientes, e havendo um empobrecimento geral pode acontecer haver menos seguros de saúde, mas também estamos no Sistema Nacional de Saúde com uma postura de entrega e de serviço ao país, e portanto estamos abertos também para fazer parte ativa daquilo, porque acredito também que há muitos doentes que não estiveram nos nossos hospitais e que deveriam ter estado, e que nós podemos ser parceiros com o sistema nesta matéria. Essa é a nossa convicção, e as intervenções do Dr. Salvador de Melo, nosso presidente da Comissão Executiva do Grupo, de facto tem sido muito claro nessas mensagens de parceria, de solidariedade e de contributo
ao serviço do país. Muito bem, e chegamos ao fim. Naturalmente deixava aqui algumas notas conclusivas. Vimos, de facto, como enfim, a associação profissional principal dos nossos embaixadores tem desenvolvido um conjunto de atividades, no fundo, que visam muito apoiar, sobretudo, o enriquecimento de competências, a inovação, a informação de gestão, a informação social, também a preocupação com o reconhecimento dos profissionais e, sobretudo, o reforço do capital humano que eles representam. No fundo, os desafios ajustados relativamente aos projetos do capital humano e ao reforço da liderança nas instituições e, portanto, um conjunto de ações muito meritórias virada para o reforço da liderança, que é, sobretudo, numa altura de crise, importante reforçar a todos os títulos e, de facto, a Associação tem feito e tem dado um enorme contributo nessa matéria, bem como também a sua intervenção e a participação no debate, digamos, no debate das questões que são atuais, pertinentes e que visam, sobretudo, promover a reflexão não só entre os profissionais da gestão, mas também de todos os profissionais da sociedade em geral, tem tido um papel muito visível e muito notório a esse nível. Também vimos uma preocupação do Grupo CUF relativamente, digamos, à preparação dos seus recursos para esta fase difícil, onde, de facto, o seu negócio também sofreu e poderá sofrer impacto negativo, e a procura de novas soluções, de novos negócios e, de certo modo, reinventar, no fundo, a estratégia que tem tido, no sentido de se adaptar à nova realidade, que traz dificuldades, mas também traz desafios, mas, sobretudo, sublinhar a preocupação que têm tido com o capital humano e, sobretudo, com a comunicação e com o reforço do sentimento de pertença, de coesão, de gestão de proximidade e, portanto, acho que tem sido um trabalho meritório desenvolvido e que fica, mesmo para o contexto de gestão pública, uma boa nota sobre essas formas de intervenção relativamente ao capital humano. Bom, nós estamos cerca de 15 minutos para além do tempo que era previsto. Eu peço desculpa, realmente houve 25 minutos também de atraso, ou seja, ainda conseguimos recuperar um pouco e, enfim, despedia-me de todo o auditório e agradecia aos nossos convidados e, finalmente, felicitava mais uma vez à PDH pelo êxito e pelo sucesso deste evento. Muito obrigado.